Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, do nosso canal. Eu me chamo Camila Amorim e aqui nós falamos sobre restauração de vidas, nós falamos sobre restauração de casamentos. E seguindo a mesma temática da semana passada, sobre hora de desistir. Existe hora de desistir? Existe tempo para desistir? Existe situação que me leve a desistir? Semana passada a gente falou sobre filhos fora, do casamento. E essa semana a gente vai falar sobre e se o seu marido se casar com a OM, com outra mulher? Que a OM nada mais é do que uma outra mulher. E aí, você continua buscando, não continua, O que fazer diante dessa situação? E eu sempre também respondo essa pergunta lá na minha caixinha de perguntas do Instagram. E é uma pergunta que gera muita polêmica. Por quê? Porque eu acredito, que a gente precisa validar o casamento. Na minha concepção, Deus é um Deus de valores. Deus é um Deus de princípios e Ele preza por isso. Então, eu preciso ter o meu casamento legalizado, não para que ele seja válido, não é isso que eu estou te dizendo, porque eu conheço e eu sei de histórias de mulheres que constroem família, que vivem anos, com o marido e não oficializam por N motivos. Mas eu entendo também que em muitas situações Deus nos coloca no deserto e essa é uma das questões que Ele quer trabalhar, que é de oficializar esse relacionamento. Mas enfim, muita gente vai parar no deserto sem oficializar o casamento. E aí o marido, a esposa conhece uma outra pessoa, em pouco tempo de relacionamento eles acabam se casando, oficializando. E aí as pessoas perguntam, e aí, Cal, o que você faria? Eu desistiria, na minha concepção, na interpretação que eu faço da Bíblia e sobre aquilo que o Espírito Santo ministra no meu coração, eu entendo que uma vez que eu não me casei, oficializei essa minha relação e uma outra pessoa apareceu e oficializou, eu entendo que acabou pra mim, que ali é o fim da linha pra mim. Eu posso lutar ainda. Não fui casado, posso lutar? Posso, se ele não se casar com outra pessoa. Também já tive relatos de meninas que eu acompanhei, que não eram casadas, que buscaram por restauração, que houve restauração e que elas foram lá e casaram e oficializaram a relação. Ah, mas ele não quer. Aquilo que é de Deus, gente, encaixa. Então, esse deve ser também um pedido para você que não é casada. Vai orando para que Deus trate no coração dele, para que quando ele volte, ele queira, ele aceite, que vocês façam do jeito que precisa ser. Aí um dia alguém respondeu assim para mim, mas na época de Jesus não precisava do casamento. Jesus não, Deus na época, na Bíblia, antigamente, Deus não se apega a ritos religiosos. E aí a primeira coisa que eu pensei foi no primeiro milagre de Jesus, onde aconteceu uma festa de casamento. Na simbologia do casamento. E hoje, a Bíblia nos diz para seguirmos as leis dos homens. Então eu preciso seguir a lei do homem. Se eu não caso, eu assino como? Solteiro, não casado. Ah, Camila, mas eu construí uma família. É legítimo, eu entendo. Mas quando Deus restaurar, você casa. Se não houve restauração e ele casou com uma outra pessoa, ou ela casou com uma outra pessoa, aí, ao meu ver, não existe mais busca. Aí você tá livre para seguir a tua vida, para encontrar outra pessoa, para casar com outra pessoa, porque a Bíblia também nos diz que é melhor o quê? Casar-se do que abrasar-se. Entende? Por isso que a gente precisa fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Cumprir mandamentos, cumprir leis.
Que aí depois fica mais difícil, né, pra questionar. Mas eu me casei. Eu casei na igreja, casei no civil. Lembrando que o que vale é o casamento civil, né? A festa de casamento, o casamento religioso é algo importante sim, mas não precisa, o casamento religioso não precisa da festa. Eu fui lá, casei no civil, legalizei meu casamento. Eu não tenho dinheiro para fazer uma festa. Pega as suas alianças, chama um pastor, pede para ele orar, pede para ele abençoar, nem precisa fazer um culto específico para isso. Vai lá no culto mesmo. No final fala, pastor, você pode abençoar as nossas alianças, nós casamos no civil, a gente não tem condições de fazer uma festa, de fazer nada. Pronto. É sobre isso. Então eu casei no civil, legalizei, fui casada. Meu marido pediu divórcio, divorciou, e agora ele vai casar com a Amy. E agora, eu desisto? Ou não desisto? Eu posso parar de buscar ou não posso? Gente, eu defendo a primeira aliança, eu acredito na primeira aliança. Mas o que vocês precisam entender e o que eu sempre tento deixar muito claro é que assim, a teologia, o que é? O estudo ali das escrituras. Só que dentro desse estudo existem interpretações diferentes. Eu faço a minha, defendo a primeira aliança. Eu entendo que mesmo que ele tenha casado, pra mim o que vale é o teu casamento, primeira aliança. Agora, o que você precisa ser guiado, você precisa, além da teologia, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, que é Ele quem vai te conduzir nessa situação, a parar, a continuar. Não, agora eu devo parar. Não, eu não posso parar. Deus disse que não é para eu parar. Deus disse que é para continuar, que Ele vai me honrar. Então segue nessa linha. Esquece um pouco, né? O que eu sou, eu peço para que eu seja um instrumento nas mãos do Senhor para eu vir aqui falar aquilo que Deus me dá autoridade para falar. Mas eu sou ser humano, eu sou falha. Então, siga o Espírito Santo de Deus. Tenha intimidade com Ele ao ponto de você saber exatamente o que Ele tem para você e o que Ele espera de você. Parando ou não. A Bíblia diz que se ele me abandonar, que em caso de adultério, eu posso me divorciar. Moisés deixou a carta de divórcio. Mas não é claro com relação ao segundo casamento. Nem terceiro, nem quarto. E virou uma bagunça tão grande dentro das igrejas, né? Que, Jesus amado, eu já recebi mulheres que estavam buscando pelo quinto casamento. E aí pra mim é difícil, porque eu acredito na primeira aliança. Então, no meio da minha conversa, eu falei pra ela, você já pensou na possibilidade de você voltar para o teu primeiro casamento? Ela já. Entende? E ainda disse assim pra mim, se eu pudesse voltar atrás, eu nem teria saído do primeiro. Então, você precisa ser movido pelo Espírito Santo para que ele te direcione, para que ele te oriente, para que você saiba aonde ir, para onde ir e como ir. É isso. É esse o meu recado. E ó, se eu falei algo que você não concorda e Deus fala o contrário para você do que eu falei aqui, amém. Ouça a voz dele, do Espírito Santo de Deus. Porque eu sei que esse é um assunto que divide opiniões. Eu sei que esse é um assunto em que as pessoas vão questionar e tá tudo bem. A mim vocês podem questionar, ok. Só a Deus que não. Que Ele falar pra você, faça. Tá bom?
É isso. Vou deixar aqui mais uma vez o linkzinho do meu e-book 21 dias para te ajudar nesse processo, um livro online. São devocionais curtinhas com texto bíblico, né, com incentivo para vocês. E também vou deixar nesse link que você entra em contato lá que eles vão te direcionar ou ao e-book, ou ao curso online, ou a mentoria, se você entende que precisa de alguém que tem autoridade no assunto para caminhar com você nesse processo e te ajudar aí, tá bom? É isso, Deus te abençoe, fiquem